E aí, gente, tudo bem? Desta vez nosso tema é os desafios da nova escola brasileira. Eu quero, antes de começar uma análise, antes de continuar a análise, eu quero que a gente preste atenção em duas expressões que a gente tem nessa temática. A primeira é desafios, tem a ver com obstáculos, mas até aí ok. E a segunda é nova escola. Por que eu quis destacar essa expressão nova? Porque veja bem, se a gente pensa nos desafios da escola brasileira, se você pega essa temática e faz uma redação na qual você fale sobre a evasão escolar, sobre a falta de infraestrutura, sobre a baixa remuneração dos professores, repare que esses desafios não são desafios novos, são desafios que infelizmente acompanham o nosso sistema educacional há muito tempo. Mas a banca não estava querendo saber sobre os desafios que nos acompanham aí em relação às instituições educacionais brasileiras. Ela quer saber sobre desafios que são inerentes à nova escola. E a coletânea pode te ajudar nesse sentido. A gente tem aqui um tema bastante perfil Enem e, sendo perfil Enem, a coletânea é aquele caminho, né, que a gente percorre, que nos facilita bastante, que nos ajuda, né, os textos de apoio nos ajudam bastante para encontrar o problema, as causas, as consequências e as soluções. Nessa coletânea dessa temática, a gente tem um primeiro texto que é uma charge. E aí, essa charge é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente tem uma família indo à escola e a família briga com o filho por conta da nota que ele tirou. Isso lá em 1960, lá na década de 60. A segunda parte da charge já mostra um contexto um pouco diferente. A família está na escola, a escola é idêntica, o formato da escola, o desenho é idêntico ao do primeiro quadro, tá a professora sentada naquela mesa com um quadro negro atrás, mas a família, em vez de brigar com o filho por conta da sua nota, ela briga com a professora. Então a gente já tem aí uma dica, né, nesse primeiro texto, que é o quê? Né, a família, a sociedade se modificou, mas a escola manteve a sua estrutura tradicional. A gente teve uma mudança da sociedade, mas a escola não acompanhou a mudança social. Isso pode nos dar uma dica aí para o problema. Que problema a gente encontra nessa temática? Há uma crise, vamos dizer assim, uma crise institucional, né? A escola, ela não consegue mais ser um local modelo, né? Como se a sociedade não tivesse mais tanto crédito em relação à escola, não respeitasse mais tanto a escola, não visse a escola como essa instituição importante dentro da nossa sociedade. Indo para o segundo texto, um texto bastante elucidativo, ele vai apresentar para a gente algumas possíveis causas, vai apresentar algumas consequências, vai também dar dica de soluções. Indo para o segundo texto, a partir dele, também com a ajuda do terceiro texto lá, que é uma história em quadrinhos, eu listei algumas possíveis causas. É claro que você pode pensar em outras, mas veja bem como você consegue pensar em todo o raciocínio da sua redação do Enem a partir da própria coletânea que a banca te apresenta. A gente pode identificar ali no segundo texto o seguinte: há uma mudança do público estudantil. O que ele vai dizer até sobre isso? Nós temos hoje estudantes que têm um perfil bastante diferenciado se olharmos para 40 anos atrás. Esse estudante, ele tem muito acesso à informação, então não adianta ele chegar à escola para ouvir aquilo que ele já tem acesso em casa por conta das novas tecnologias, né? A escola acaba mesmo ficando desinteressante para ele. Um outro ponto que é abordado aí nesse texto é a escola que é conteudista. O formato tradicional do nosso ensino brasileiro, ele é um formato muito voltado para o conteúdo, para as disciplinas, com aquele conteúdo certinho, com as teorias, e esse conteúdo não dá conta daquilo que o aluno vive na realidade. É como se, né, o próprio texto fala sobre isso. O conteúdo ensinado na escola não tem uma relação direta com aquilo que está em torno da escola. E aí o aluno, você mesmo, talvez muitas vezes pode ter se perguntado: por que eu estou aprendendo isso? Por que eu aprendo essa fórmula? Por que eu aprendo essa regra? Né? Qual vai ser a aplicabilidade dela na minha vida? Porque não se consegue, dentro do modelo educacional que a gente tem no Brasil, fazer essa associação entre o conteúdo e a prática, entre o conteúdo visto em sala e o entorno da escola. A outra questão que a gente pode pensar aí, que também está no texto de apoio, é que não há um desenvolvimento do espírito crítico do aluno. E a última tirinha, vai falar sobre isso, né? A gente ainda tem um modelo que não faz com que o aluno consiga se desenvolver, consiga desenvolver o espírito crítico, consiga pensar diferente, até mesmo do que o professor propõe, faz com que o aluno não consiga questionar aquilo que ele está vendo
em sala, mas sobretudo também aquilo que acontece à sua volta, né? As questões que acontecem na sociedade. E também perpassa nesse texto de apoio a ausência de novas tecnologias. Somos hoje muito seduzidos pelas novas tecnologias. O público estudantil bastante, porque é uma geração que já nasceu dentro das novas tecnologias e a escola não conseguiu ainda se adaptar a essa realidade. Enfim, aí você pode pensar nas consequências disso, né? O primeiro texto, a charge apresenta um pouco isso, né? Que é essa dissociação da escola com a sociedade. Você vai pensar também nas soluções, né? Os agentes transformadores que podem estar envolvidos nesse processo. A gente pode pensar, por exemplo, nessa temática no governo, na própria escola, óbvio, o assunto fala de escola, na própria instituição de ensino e até mesmo a família, por exemplo, dentre outros, né, outros agentes transformadores que você pode trabalhar nessa questão, que de repente poderia trabalhar a mídia, como é que as ONGs poderiam trabalhar, né, como é que algumas empresas poderiam fazer projetos, enfim. Vou deixar esse trabalho para você colocar em prática aí. Pode já de repente listar no seu rascunho quais são os agentes transformadores que podem fazer o que e como podem fazer. Lembrando que a sua solução precisa ser bastante específica, né? Você não pode só dizer que é necessário que o Estado faça que o Estado tenha alguma medida diante desse quadro. Não, você tem que dizer o que o Estado pode fazer e como o Estado pode fazer, tá? Bota isso no seu rascunho e depois mãos à obra. Bom texto para você.